Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de resistências dos materiais. Hoje nós vamos ver o conceito de tensão e deformação, é a aula de número 4. Nós vamos utilizar como referência o livro do Hibbeler, Resistência dos Materiais, da 5ª edição. Então, aqui, toda vez que aparecer essa referência no canto superior direito, significa que nós estamos utilizando a referência do Hibbeler para efeito de estudo. Nós vamos começar falando de tensão, pessoal. Bom, então vamos analisar esse corpinho, tá? Ele tem um formato bem disforme, né? Várias forças são aplicadas nele e a gente faz um corte aqui, como a gente está vendo nesse plano, e existe uma força e um momento resultante existente nesse ponto O aqui, consequência desse corte. E aí a pergunta que fica é como podemos determinar a distribuição de forças internas nesse corpo, visto que nós estamos analisando esse ponto O, as forças e o momento resultante nesse ponto, que fazem parte das partes internas do corpo. Primeira coisa, para responder aquela pergunta, é que nós vamos ter que supor que o material ele é contínuo, ele não pode ter interrupções. Ele é um material coeso, a distribuição de matéria é uniforme, ele não tem falhas e não tem separações. Ok? Então, o que nós vamos fazer é subdividir a seção de área, essa seção de área que a gente está mostrando aqui, seção de área A, nós vamos subdividir essa seção numa sub-área, que eu vou chamar de ΔA. Essa sub-área ela vai tender a ser muito pequena e uma força nessa pequena área, né, que eu vou chamar de ΔF, vai ser aplicada e também vai ser muito, muito pequena. Ok? Aqui eu posso ver nessa imagem, né, que se eu separar essa pequena área e a força aplicada também pequena nessa área, eu posso dividir em 3 componentes x, y e z. Certo? Então nós temos aí 3 componentes de força devido à presença dessa força ΔF nessa pequena área ΔA. O que nós vamos fazer então é o seguinte, como essa área é pequena e essa força é muito pequena, nós vamos aplicar o conceito matemático de limite dessa força fazendo a área tender a zero. Então, quando eu faço isso, quando eu faço que o limite da força aplicada aqui, no caso em Z, vamos selecionar um eixo, né? Se a gente pegar o eixo Z para análise, nesse caso, então, se eu pegar o limite dessa força Fz sobre ΔA, quando a área tende a próximo de zero, nós vamos gerar um valor que é a tensão normal na superfície, tensão normal sigma, tá? Então o conceito dela é o limite quando a força, uma força bem pequena, ΔZ sobre ΔA, quando ΔA tende a zero, gera essa tensão normal ΔZ. Então essa tensão ela é perpendicular ao plano que a gente escolheu, que no caso é o plano ΔA, onde a força é aplicada. Ok. Então, nesse caso, pessoal, nós vemos aqui que uma força ΔFZ que sai do plano ΔA,
ela gera uma tensão normal a essa área. E as outras forças, a ΔFy e a ΔFx, elas não estão normais ao plano gerado ΔA. Elas estão paralelas ao plano. Ok? Então, como elas estão paralelas ao plano, nós vamos gerar um outro tipo de tensão, que é chamado tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento, nós vamos utilizar aí o símbolo tal, beleza? E essa tensão de cisalhamento, ela vai considerar, então, a força que atua no sentido de X e a força que atua no sentido de Y. Quando a gente aplica o limite, né, nessa área, eu gero duas tensões de cisalhamento. Uma Zx, que aponta no sentido de X, e uma Zy, que aponta no sentido de Y. Ok? A gente tem então esse índice Z, que vai indicar a direção que a tensão de cisalhamento aplica. Ok? E os índices X referente aos índices X e Y aqui, tá? Beleza, então agora a gente sabe o que é uma tensão normal e uma tensão de cisalhamento. Existe o chamado estado geral de tensão, pessoal, que a gente vai analisar o que seria. Então, se a gente tem um corpo como esse aqui, a gente fez vários cortes neles, existem muitas tensões agindo dentro dele, tá? No nosso corpinho que a gente pegou aqui, nós vamos ter uma tensão de cisalhamento em XZ e XY, né? E uma tensão normal em X, beleza? Então, se o corpo for seccionado em planos, como a gente mostra aqui, né? A gente pode cortar um elemento cúbico, como esse que a gente selecionou, e esse elemento cúbico vai representar para a gente o estado de tensão, tá? Que vai atuar em torno do ponto que a gente escolheu. Tá? Se eu pegar esse ponto aqui, ó, é o ponto que a gente escolheu. Então, esse estado de tensão ele é caracterizado por 3 componentes que atuam em cada face do elemento. Então, tenho uma face aqui, outra face aqui, outra face aqui. Em cada face, a gente tem 3 tensões agindo. Tá? Então, a tensão normal σx, a tensão de cisalhamento tal xz e a tensão de cisalhamento tal xy. Ok? Então, isso aqui é o estado geral de tensão. A tensão normal média em uma barra com carga axial. Bom, para começar a conversar disso, a gente vai levantar algumas hipóteses, tá? Primeira, a gente precisa que a barra que a gente está estudando, tá? Que seria essa barra aqui, ela permaneça sempre reta, tanto antes quanto depois da carga ser aplicada. Então, eu tenho aqui as cargas P aplicadas, né? E essa barra tem que permanecer reta, tá? Ela não pode ter uma curvatura aqui. A seção transversal tem que permanecer plana durante a deformação. Então, aqui, ó, essa é a seção transversal. Então, ela tem que ficar plana quando a barra está sendo tracionada. Se essas duas hipóteses que a gente falou acontecerem, tá? Então, as linhas horizontais e também verticais da grade, essa grade aqui, ó, desse corpo, tá? Essas grades que a gente está abraçando aqui, o corpinho que está sendo tracionado, elas vão se deformar uniformemente quando a barra é submetida a uma carga. Então você vai ver o corpo se deformar, mas essas linhas elas permanecem horizontais, tá vendo? E essas linhas aqui permanecem verticais. Eu não vou ter, por exemplo, uma deformação que a linha vai se deformar para lá, essa para cá, não. O que vai acontecer é exatamente o que está na figura aqui. Nós não vamos considerar as regiões da barra próximas às suas extremidades, essas daqui, ó, tá? Onde as forças agem, tá? Por quê?
Porque nessa região a gente tem distorção localizada das áreas aqui. Então, essas áreas não são analisadas. A gente pega uma área aqui e analisa dentro dessa área, tá bom? A hipótese número 2. Bom, para que a barra possa sofrer uma deformação que seja uniforme, o que é necessário? Bom, é necessário que a carga P, que é aplicada, né, ao longo desse eixo, que a gente vai chamar de eixo centroide, tá? Bem no centro aqui do eixo é o nosso eixo chamado eixo centroide. E o material, ele vai ser homogêneo. Você não vai ter, por exemplo, uma mistura de materiais aqui dentro, ele vai ser homogêneo. E ele vai ser isotrópico. Então, o material, no caso homogêneo, ele tem as mesmas propriedades físicas, densidade, por exemplo, ela não se altera ao longo do comprimento aqui do corpo. E mecânicas também. Então, ele vai ser, por exemplo, resiliente em toda a sua extensão. E material isotrópico, tá? Ele tem as mesmas propriedades em todas as direções. A propriedade em X é a mesma que em Y e a mesma que em Z. Ok? A gente tem na engenharia vários materiais, como o aço, que pode ser aproximado de materiais das condições homogêneas e isotrópicas de materiais. Ou mesmo alguns cristais aí dentro desses materiais, né, como o aço, eles são orientados aleatoriamente dentro do seu volume. Ok? Bom, como que é a distribuição da tensão normal média quando eu faço uma força generalizada aqui nessa região? Então tem uma área A, que eu peguei aqui, ó, vocês estão vendo nessa figurinha, apliquei uma carga em cima e embaixo desse corpo. Qual seria a tensão proveniente da aplicação dessas tensões, só que analisando a parte interna do material? Quando a gente faz isso, a gente verifica que a tensão dentro do material ela é constante e nós vamos chamá-la de tensão normal média, tá? Em qualquer ponto da área da seção transversal que eu peguei. Essa tensão é gerada devido a uma força P resultante aqui, ó, que a gente está vendo aplicada dos dois lados, que é uma força normal interna aplicada no centroide da seção transversal. Beleza? Então, a P está no centroide aqui. Ó. E A é a área da seção transversal da barra. Então, daqui para frente, pessoal, nós vamos usar essa equação aqui, tá? Que será a nossa equação de tensão normal média aplicada num corpo, que tem uma seção de área A e aplicada uma força P ao longo do centroide do corpinho analisado. Então, essa equação, vocês anotem que nós vamos utilizar daqui para frente sempre. Bom, a carga interna P ela deve passar pelo centroide da seção transversal, como a gente está vendo aqui. A distribuição da tensão uniforme vai produzir momentos. Esses momentos vão ser nulos em torno de qualquer eixo x e y, tá? Que passe pelo centroide. Então, nós vamos ver que no eixo x e no eixo y os momentos vão ser nulos. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente vai então agora aplicar essa fórmula aqui no nosso primeiro problema, tá? Para encontrar as tensões. Então a gente tem aqui uma barra, conforme está mostrado na figura. Essa barra tem uma largura constante de 35 milímetros, está indicado aqui, né? Tem uma espessura de 10 milímetros. Ele quer a tensão normal média máxima da barra quando submetida ao carregamento mostrado. Bom, a gente está vendo aqui, né? Essa barra ela está em equilíbrio, só que eu puxo a barra para o lado esquerdo com 12 kN, para o lado direito com 22. E aí eu tenho alguns pontos aqui, tipo ponto B e ponto C, que são aplicadas forças contrárias, por exemplo, ao de 22, tá? E uma contrária ao de 12.
nos pontos B e C. Ok? Aí, o que acontece? Será que a tensão normal média é igual aqui nesse ponto? Ou igual nesse ponto? Ou igual nesse ponto? É o que a gente vai verificar. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma suposição. Então a gente vai começar, poderia começar do lado desse ponto e ir para a direita, ou começar desse ponto e ir para a esquerda. Eu vou começar aqui do ponto A e vou caminhar para a direita. Então o que eu vou fazer? Então eu vou fazer um corte aqui, ó, nessa seção, e vou redesenhar aqui o objeto em análise aqui. Beleza? Fiz o corte, carreguei só essa parte que sobrou do corte, a outra parte eu ignoro, tá? Porque eu estou analisando essa parte aqui. E é isso. Então, eu redesenho aqui, coloco a força que eu tinha, que é 12 kN. Quando eu faço um corte aqui, existe uma força que aparece, né, na seção interna do material, que é uma força normal ao plano. Então, essa partezinha, ela tem um plano que tem uma área A. Essa área A, dela surge uma força P, que é devido à distribuição das forças na parte interna do material. Eu vou chamar essa força aqui que é aplicada dentro do material de PAB, que é uma força que se distribui ao longo do ponto A até o ponto B. Só que como eu fiz um corte e esse corpo está em equilíbrio, e não tem nenhuma outra força acontecendo aqui, para esse corpo estar em equilíbrio, essa força aqui tem que ser 12 kN também, para restabelecer a força do outro lado. Então ela tem que ser 12, porque esse corpo está em equilíbrio. E a única força que a gente tem aqui, você não vai ter momentos, né, agindo, como a gente só tem força nessa linha, não tem momento nenhum agindo nesse ponto. Então a força aqui é 12 kN. Agora o que eu vou fazer? Vou esquecer essa primeira parte, vou fazer um corte aqui na segunda seção. Então faço um corte aqui na segunda seção. E o que acontece? Agora nós vamos ter então de redesenhar essa parte. Tá? Então vou ter a força de 12 kN puxando para a esquerda. Só que no ponto B eu vou ter uma força de 9 kN aqui aplicada nesses pontos. Tá? Só que são duas forças, ó, essa de 9 e a de 9 aqui. Então o que acontece? Quando eu faço o corte aqui, eu sou obrigado a colocar uma força, que seria uma força aí de reação, né? Para tentar manter toda essa parte em equilíbrio. Tá? Porque isso aqui está em equilíbrio, então tem que ter uma força contrária gerada aqui na estrutura interna do material para que toda essa parte do corpo fique em equilíbrio. Agora, eu vou somar toda essa parte aqui. Então vai dar 9 com 9, 18, mais 12 vai dar 30. Então tem a força resultante para o lado esquerdo é 30 kN. Portanto, essa força aqui, para que o corpo esteja em equilíbrio, ela tem que ser oposta e de valor, mesma intensidade. Então ela tem que ser 30 kN para a direita. Ok? Então, até agora que a gente viu na primeira parte aqui, dessa seção, a força interna do ponto A ao ponto B vale 12 kN. Do ponto B ao ponto C, a força ela vai valer 30 kN. Tá? Então, qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, ela vai valer 30 kN. Beleza? E se eu pegasse, por exemplo, essa parte aqui, né? Se eu pegasse essa parte, que ficaria? Eu vou ter 12 kN para cá, 9, 9, 18 para cá e 8 para a direita. Então, eu vou ter aí 22 kN agindo nesse sentido aqui, tá? Então, eu fiz o corte aqui, tá? Que é o último item, desenhei. Tenho 22 kN para a direita. Para que esse corte que eu fiz, tá? Essa parte do corpo fique em equilíbrio, tem que existir uma força da estrutura interna do material que aponte para a esquerda e que tenha sentido contrário e mesma intensidade que essa daqui. Aí o corpo está em equilíbrio. Se eu quisesse traçar um gráfico das forças que atuam nesse corpo inteiro ao longo do X, o que eu faria? Então eu sei que do ponto A ao ponto B, do ponto A ao ponto B,
eu sei que a força aqui ela vale 12 kN, então ela tem esse valor. Quando ela chega no ponto B, ela dá um salto e ela vale 30 kN, então ela vem para cá, ó, 30 kN. Quando ela sai do ponto C e vai para o ponto D, ela cai para 22 kN. Então esse seria o gráfico de uma força aplicada aqui ao longo da barra em virtude da distância. E a gente finaliza esse problema aqui. Só uma observação, a carga interna. Né? Bom, o exame das... a gente finaliza essa parte do problema, ok? Bom, o exame das figuras mostra, tá, que as forças axiais internas das regiões AB, essa daqui, BC e CD, são todas constantes, tá? Como a gente nota aqui, o gráfico é uma constante aqui e constante aqui. Então elas são constantes ao longo de A e B. Não vai haver uma força agindo linear assim, tá? Ela é constante. Os valores das cargas determinados pelo método das seções, que é o método que a gente usou aqui. A gente corta aqui e analisa o que acontece naquela seção, tá? Método das seções. Então eles são mostrados na figura 1.16b. Então aqui, pessoal, está a figura. O diagrama de força normal, que representa graficamente o resultado, é mostrado na figura 1.16c, tá? Que seria essa daqui. O exame das figuras mostra ainda que a maior carga está na região BC. Então, conforme a gente está vendo aqui, a região BC é que tem a maior carga. Essa região aqui, ó, é 30 kN. Como a área da seção transversal da barra vai ser constante, a maior tensão normal média ocorre na região BC. Então, essa região aqui é a região que absorve aí a maior quantidade de carga nesse meu problema. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos aplicar, então, a fórmula da tensão, né, que é a força aplicada ao longo da barra dividido pela área. Como ele quer a tensão normal média na máxima, né, eu vou pegar a tensão que ocorre na região que tem maior tensão, que é essa daqui, de B a C. Então, ali nós temos 30 kN aplicado entre B e C. Qual que é a área da barra? Ela tem 35 de largura por 10 de comprimento aqui, né, e largura aqui, tá? Beleza? Então, 0,10 centímetros, 0,10 metros de largura e 0,035 de espessura. Então, fazendo essa conta, nós vamos chegar aqui a tensão normal média aqui, máxima nessa região é 85,7 megapascal. Então, nessa figurinha aqui, ó, a gente vê que essa tensão normal média, a gente representa ela por várias forcinhas sendo aplicadas aqui, tá? Ao longo da área, que é essa arinha aqui. A distribuição da tensão, que vai atuar na seção arbitrária da barra, tá? Na região BC, que a gente analisou, ela está mostrada aqui, conforme a gente pode ver. E o volume ou bloco representado por essa distribuição equivale a uma carga de 30 kilonewtons, tá? Então, se eu aplicar aí o 30 kilonewtons aqui, ela representa essa somatório dessa distribuição de tensão que é aplicada aqui. Ok? Beleza, então, pessoal, essa primeira parte é o exercício que a gente fez. Aplicamos aí o conceito de tensão normal. Agora a gente vai verificar aqui a tensão de cisalhamento média. A tensão de cisalhamento média, ela tem essa força aqui, que é a resultante interna da força de cisalhamento, que a gente vai indicar por V, e a área de seção A, beleza? Então, tensão de cisalhamento média. Como que funciona? Então, vamos supor que eu tenho aqui os dois corpos, né? Mostrando aqui o conjunto deles, a gente aplica uma força de cima para baixo. O que vai acontecer? A força vai empurrar esse bloco AC para baixo, tá?
para baixo aqui, só que as paredes aqui, ó, elas estão em contatos, né? Dessa parte com essa, dessa parte com essa. Tá? As duas estão em contatos. Então vai gerar uma força resultante interna de cisalhamento de baixo para cima. Dos dois lados, porque tem as duas paredes que estão em contato aqui, né? Beleza? Então temos aí esse contato. Eu vou indicar isso, a tensão de cisalhamento média, através de pequenos vetorizinhos aqui, conforme vocês estão vendo, ó, nessa figura. Bom, qual a diferença entre cisalhamento simples e cisalhamento duplo, né? Então, cisalhamento simples. Aqui a gente tem juntas de aço e de madeira mostradas nessas figuras aqui, tá? Juntas de aço e juntas de madeira. E elas são acoplamentos de cisalhamento simples, tá? Elas são chamadas de juntas sobrepostas. Então, eu vou ter aqui uma junta, tá? E aqui uma outra junta, tá? Juntas sobrepostas. A gente vai supor que esses elementos são finos, beleza? E que a porca da figura não esteja muito apertada, tá? Isso faz com que o atrito entre os elementos possa ser desprezado. Se a gente fizer um corte aí entre os elementos, então a gente tira essa barra de cima daqui, tá? Fizemos um corte e a gente vai ficar com esse elemento aqui da barra de baixo, beleza? Só com as forças que acontecem aí. Como a barra está no equilíbrio, a área de seção transversal do parafuso, tá? Que seria essa arinha aqui, né? E a superfície de fixação dos elementos são submetidas a apenas uma força de cisalhamento simples. Então, ó, eu forço a barrinha para lá e outra para cá. Qual que seria a força de cisalhamento que acontece nesse pedacinho aqui? Como eu só tenho contato de uma barra com outra, tá? Só esse contato aqui, isso só vai me gerar uma força de cisalhamento aqui. Mesma coisa aqui, ó. Puxando a barra para a direita e para a esquerda, só tenho contato dessa área aqui. Então só vai me gerar uma tensão de cisalhamento, que é a força de cisalhamento entre os dois, dividido pela área. Então isso aqui é o cisalhamento simples, pessoal. A gente só tem uma força de cisalhamento, porque só tem o contato de uma superfície entre as barrinhas. Já no cisalhamento duplo, o que a gente tem? A gente tem aqui um sanduíche, ó. Tá? Aqui essas juntas são chamadas de juntas de dupla sobreposição. Então eu tenho aqui uma junta e aqui uma segunda junta. Beleza? Como eu tenho duas áreas, vão me gerar duas forças de cisalhamento. Uma em cima e uma embaixo. Como a força aqui aplicada é F, essas forças de cisalhamento vão acabar se dividindo em duas, conforme a gente está vendo aqui. A força de cisalhamento na parte de cima será a força aplicada no conjunto F, dividido por 2, e a de baixo também. Ok? Então, vamos ter aí para chapa de aço. E para chapa de madeira, a mesma coisa, tá? Então, como eu tenho mais regiões aqui coladas, né, ligadas, então a força de cisalhamento ela se divide em duas. Tá? A força aplicada ao longo da barra total, né, ela se divide em duas aqui, conforme a gente está vendo. Vamos fazer um exemplo aqui para simplificar. Né? Então tem aqui a escora de madeira que vocês estão vendo. Tá? Ela está suportada por uma haste de aço, essa haste aqui. Beleza? Essa hastinha. Essa haste de aço tem 10 milímetros de diâmetro. Ele dá o diâmetro. Ela é presa na parede. Aí se a escora suporta uma carga vertical de 5 kg, então a escora aqui vai suportar 5 kg, 5 kN, né, dessa parte de madeira. Né? Aí ele pergunta, calcular a tensão de cisalhamento média da haste na parede e ao longo das duas áreas sombreadas da escora. Uma das quais está mostrando aqui, né, ó, A, B, C e D, beleza?
essa área que ele deu para a gente é 20 milímetros por 40. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou verificar aqui o cisalhamento interno, tá? Bom, a haste, essa hastezinha aqui, ela vai resistir a uma força de cisalhamento de 5 kN para baixo. Então, a madeira está puxando a haste para baixo, com 5 kN. O que acontece? A haste está ligada à parede. Aqui seria uma parede, então ela está ligada. Então, essa areazinha aqui, ó, ela é responsável, está ligada, né, à força de cisalhamento que ocorre entre a área que está ligando a parede e a haste, tá? Então, há uma força de cisalhamento para a haste, né, que é de 5 kN aqui. Então, a madeira tenta puxar a haste para baixo. A reação aqui a esse efeito é uma força de cisalhamento para cima de 5 kN. Ok, e na escora, né? A escora de madeira só tem contato com a haste essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos desenhar ela aqui. A reação, a escora tenta puxar a haste para baixo. Só que a haste empurra a escora para cima, conforme a gente está vendo aqui. Quando ela empurra a escora para cima, as outras partes da escora, tá, que não estão ligadas a essa parte central aqui da escora, tendem a reagir para baixo, tá? Porque esse corpo aqui está em equilíbrio, então ela tenta reagir e puxar isso aqui para baixo dos dois lados. Então as forças de cisalhamento nas laterais da escora, elas vão ser metade da força que está empurrando elas a escora no sentido contrário. A área que está em contato aqui, né, com a haste. Então, cada força de cisalhamento nessa lateral e na outra oposta lá, ela tem metade dessa força, que é 2,5 kN. Ok? Então, as forças de cisalhamento a gente já conhece. Agora a gente vai achar as tensões de cisalhamento médio. Para a haste, que é essa consideração aqui, a tensão de cisalhamento média, ela vai ser a tensão de cisalhamento aqui, nessa areazinha, né, da haste. Então está aqui 5.000 newtons, né, 5 kN, dividido pela área. A área da circunferência é sempre πr ao quadrado. O raio da haste aqui, ele é, vamos ver aqui no problema, né? A haste de aço tem 10 milímetros de diâmetro, então ela tem 5 milímetros de raio. Então é 0,05 metros ao quadrado. Dividindo um pelo outro aqui, nós vamos chegar que a tensão média de cisalhamento aqui é 63,7 megapascal. Megapascal é muito grande, pessoal, é 10 a sexta pascal. Beleza? Então isso aqui é bem elevado, né? E na escora? Na escora também tem tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento na escora vai ser o cisalhamento desse lado dividido pela área desse lado aqui, que vai ser 0,04 vezes 0,2, que são as áreas que ele deu para a gente aqui, ó, nessa lateral. Então, dividindo isso, é 3,2 megapascal. Como a área aqui, pessoal, é maior, tá? A tensão de cisalhamento na escora acaba sendo menor que a tensão na haste, né? A área da haste aqui é menor, beleza? Então essas são as tensões de cisalhamento média para esse problema. Aqui a gente vê a distribuição de tensão de cisalhamento média, tanto na haste, então pegamos um pedacinho dela aqui, ó, a tensão de cisalhamento média, e a tensão de cisalhamento média na escora. Então a gente tem aqui um modelinho do que seriam essas tensões de cisalhamento. Ok. Existe um termo que é chamado de tensão admissível, tá? Então, o engenheiro responsável por um projeto de elementos estruturais, tá? Ou ainda mecânicos, né? Ele tem que restringir a tensão do material ao nível mais seguro. Então ele precisa analisar a estrutura ou a máquina que ele está trabalhando na ocasião para verificar
se as cargas adicionais aos seus elementos, né, ou peças podem ser suportadas. Okay? Então, deve-se refazer os cálculos usando uma tensão segura ou admissível. Então, para garantir a segurança, é necessário escolher uma tensão admissível que restringe a carga aplicada a um valor menor do que a carga do elemento que possa suportar integralmente. Então, um dos métodos de especificar uma carga para projeto, né, ou análise de um elemento, é usar um chamado fator de segurança. O fator de segurança a gente pode chamar de FS ou ainda pode ser CFS, tá? Depende da notação aí, mas às vezes aparece essa notação. O que ela é? Ela é a relação entre uma carga de ruptura do material e uma carga admissível do material. A carga de ruptura, pessoal, ela é obtida através de testes experimentais de um material. Então, existem tabelas por aí, tá, na literatura, de materiais, e essas tabelas fornecem essa tensão de ruptura. Então, você vai achar isso aí só procurando em tabelas. Então, o material do aço tem um tipo de ruptura, alumínio tem outro, e assim por diante. Beleza? O fator de segurança ele vai ser selecionado com base na experiência do engenheiro, de modo que incertezas mencionadas vão ser consideradas quando o elemento é usado em condições semelhantes de carga e geometria. Então, essa aqui é a equação do fator de segurança. Deformação. Agora a gente vai falar um pouco de deformação. Então, quando uma força ela é aplicada num corpo, ela tende a mudar a forma e o tamanho dele. Então, tais mudanças são denominadas deformação. E podem ser perfeitamente visíveis ou imperceptíveis sem o uso de equipamento para fazer medições, tá? O conceito de deformação que a gente vai usar é esse daqui, ó, essa equaçãozinha aqui. Então, a deformação normal, média, ela é um comprimento que foi deformado. Por exemplo, esse corpo deformado gera um comprimento ΔS' entre A' e B'. ΔS era o corpo sem deformação, a linha era reta, tá vendo? Depois que ele deformou, eu peguei isso aqui, esse valor, subtraí do que era o inicial sem deformar e dividi ainda por esse. Então isso aqui é a nossa deformação normal, média. Eu posso fazer um limite, né? Fazer esse ΔS aqui tender a praticamente zero. Fazendo isso, tá? A gente vai chegar numa outra equaçãozinha, tá? Que é um ΔS', que é uma média aqui do que seria o ΔS'. Ele é aproximadamente 1 mais a deformação E do material vezes o ΔS. Beleza? Se o E for positivo, significa que a reta se alongou. Se o E for negativo, a reta se contraiu. Ok? Existe o termo também deformação por cisalhamento. Essa deformação por cisalhamento, pessoal, será para a gente designada por um ângulo, que nós vamos chamar de ângulo gama, e ela é medida em radianos. Então aqui, por exemplo, ó, a deformação ela é dada por π sobre 2 menos o ângulo que o material foi deformado. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma barrinha, uma chapa, que ela foi deformada. Inicialmente ela era retangular. Só que aí ela foi deformada e gerou um certo ângulo aqui na nova forma da barrinha, né, que é delta, teta linha, né? Então, qual que é a deformação dessa barra, dessa chapa, né? A deformação eu vou chamar de gama XY. Seria esse ângulo aqui. Ela é angular. Então, eu pego o valor de π sobre 2 sempre, subtraio do valor do ângulo que a nova chapa chegou a ficar, né? Permanecer. Então, isso aí vai ser a nossa deformação angular. Então, a deformação normal é essa daqui, e a deformação angular ela é dada por um ângulo, tá? Por essa equaçãozinha aqui. Bom, vamos fazer um exercício para verificar como que isso pode ser encontrado. Então, nós temos aqui uma força que atua no cabo, tá? Tem uma alavanca aqui que puxa o cabo para trás.
e provoca uma rotação, né, de 0,002 radianos na alavanca, no sentido horário. Então você está vendo aqui, ó, a alavanca rotaciona um certo ângulo de 0,02 radiano. Ele pede para a gente encontrar a deformação normal média desenvolvida no arame BC. Então está aqui o arame. Qual que é a deformação média? O arame inicialmente ele tinha 1 metro de comprimento. Do ponto B ao ponto A, isso aqui seria o braço da alavanca que é rotacionado. Então o braço é sempre constante, né? 0,5. E θ vai ser o quanto que ele vai deslocar angularmente, né? Quando eu puxo o braço para trás. Então veja, θ é o quanto ele deslocou em radianos. Só que θ é bem pequenininho, né? O alongamento do arame, o que ele vai ser? Ele vai ser dado por B, B'. Então, ó, B', B' é quanto o arame deslocou para lá. Então, se ele deslocou 0,002 radianos, que é esse ângulo aqui, né? Eu sei que o comprimento do arco, que é B', então B', é o comprimento do arco. Comprimento do arco, pessoal, é diferente de ângulo, beleza? Ó, veja, quando eu desloquei a mão aqui, tá? Esse ponto, do ponto B, eu puxei a alavanca para trás. O B foi deslocado para B', então o B estava aqui e foi deslocado para trás. Isso gerou um arco. O arco é um comprimento. Um comprimento. O comprimento do arco vai ser igual o ângulo que é formado o arco, tá? Então o ângulo aqui, ó, θ, que é 0,02, gerou esse arco. Então o ângulo ele vai ser o arco, o comprimento do arco, vezes o raio do braço de alavanca. O raio do braço de alavanca é 0,05. Então isso aqui é uma formulinha, pessoal, tá? Então se eu pegar o comprimento do arco, multiplicar pelo raio, que é 0,5 metros aqui, ó, comprimento do arco vezes 0,05, vai dar exatamente o ângulo que o arco foi gerado. Então, o arco nós temos, o raio nós temos, multiplicando os dois, nós vamos chegar que o arco tem comprimento de 0,001 metros. Aqui, beleza? Portanto, a deformação normal média no arame vai ser o quê? Ela é dada por B', é o comprimento do arco, dividido pelo comprimento inicial que ela tinha, que é CB. Então, CB inicialmente era 1, e o comprimento do arco B' é 0,01. Isso dividido por isso vai dar 0,01. Ou seja, a deformação média, a cada metro, tá, o arame se deforma 0,01 metro. A cada metro estendido, ele deforma 0,01 metros. Então, esse era o probleminha. Tá? Problema simples aí. Vamos agora ao problema da chapa. Então temos aqui uma chapa que ela é deformada, conforme a gente está vendo aqui pela linha pontilhada, ela é deformada com formato tracejado. Se nesse formato deformado as linhas horizontais da chapa permanecerem horizontais, então essas linhas aqui horizontais vão ficar sempre horizontais, beleza? Elas não vão ser deslocadas verticalmente. Elas não vão mudar o seu comprimento. Então determinar, letra A deformação normal média ao longo do lado AB, então ponto A e B, ele quer saber a deformação normal média do lado AB, e B, a deformação por cisalhamento média da chapa em relação aos eixos X e Y. Então como é que a gente vai fazer? A reta B, que está indicada aqui pelo ponto A e B, ela está coincidindo com o eixo Y, tá bom? Eixo Y para cima aqui. Ela vai se tornar uma reta AB'. Por quê? Porque ela está
sendo deformado. Ó. Do ponto B, a chapa deformou-se e veio para um ponto B' aqui. Ó. Então ela se deformou e se transformou em A'B'. Ok? AB'. AB'. Beleza? Qual seria o comprimento AB', que a chapa se deformou? Uma parte dela. Veja que ela forma um triângulo, pessoal. Ó. Um triângulo retângulo. Se eu quero esse comprimento aqui, esse lado, o que eu faço? É simplesmente aplicar a fórmula de triângulo retângulo. Então, AB', que é x, ó, tá, ao quadrado, é raiz AB', né, raiz quadrada de 250 ao quadrado, mais esse ladinho aqui ao quadrado, que é 3 ao quadrado. 250 aqui, ó, eu preciso subtrair 2 milímetros que foi deformado, tá? Então, subtraio aqui. Extraio a raiz. Então, o AB', que é esse lado x, né, é 248,18 milímetros. Então, veja, pessoal, ó, quando ele sofreu a deformação, após sofrer a deformação, ele perdeu aí praticamente, ó, de 250 para 248,018 milímetros. Então, ele diminuiu o comprimento. Qual que é a deformação normal média? Nós vamos usar aquela fórmula lá em cima, ó, que eu separei aqui para vocês. Então, é o comprimento do arco, que foi do lado deformado, né? É o AB', menos o comprimento inicial, que é 250, dividido por 250. Então, é só botar nessa fórmula aqui, pessoal. E aí vai chegar a um valor menos 793 vezes 10 a menos 3 milímetros por milímetro. O que significa isso aqui? O sinal negativo, pessoal, vai indicar que a chapa ela está contraindo, tá? Ou seja, ela está tendo uma diminuição no comprimento do comprimento 250 aqui, que é o comprimento AB. Ok? Ok, como que é a tensão de... a gente viu a tensão normal média, né? Deformação normal média. E agora a gente vai calcular a deformação... Vou voltar aqui um pouquinho, ó. Nós vamos calcular a deformação por cisalhamento. Tá bom? Então, a deformação por cisalhamento. A deformação por cisalhamento é aquela forma que a gente mostrou lá atrás. Como é que eu tenho aqui o novo ângulo da barrinha, da chapa, né? É θ'. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 90 graus, que é tudo isso aqui, né? E vou subtrair do θ'. Então, π sobre 2 menos θ', tá bom? O que, na verdade, eu preciso encontrar aqui é esse ângulo de cisalhamento, né? Um gama XY, esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, pessoal, ele vai ser encontrado pela tangente. Então, a tangente desse lado, que é 3, por esse, que é 250. Como eu quero o ângulo, eu vou ter que fazer o arco tangente de 3 sobre 250 menos 2, que vai dar 0,0121. Então, isso aqui é a deformação por cisalhamento que acontece nessa chapa. Beleza? Então, nesse problema, ó, a gente viu praticamente tudo a parte de deformação. Eu vou deixar para vocês aqui uma lista de exercícios, tá? Que é a lista número 4. Eu vou enviar no Teams para vocês. Na lista, pessoal, ele já vai ter uma resposta, tá? Eu já vou deixar a resposta para vocês aí, ó. Só que essa lista vocês vão entregar também no dia da prova. Apesar de ele ter a resposta aqui, não pensem que é fácil de interpretar o problema. Então vocês vão mandar a lista com a resposta, vocês vão passar isso aqui numa folha manuscrito, né, à mão, fazer tintim por tintim aqui, você vai copiando e entendendo o problema na lista e me entregar ela do jeito que está aqui, ok? Para não ter problema depois, falar que não fez, ok? Essa lista aqui, ela está resolvida e ela pode cair na prova, tá bom? Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui a aula de hoje e obrigado.